Olá, amigos, olá, amigas. Estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento desta semana. Já passamos aí setembro, outubro, agora está chegando. Logo, logo estaremos no final de 2022. Espero que nós tenhamos aí tido sabedoria, né, nas nossas decisões, porque o Brasil precisa ter um viés desenvolvimentista. O que significa isso aí? As grandes nações, e eu sempre digo assim, como professor de História do Pensamento Econômico, a gente vê a história de todas as civilizações, desde lá dos egípcios, dos faraós, e todas elas, a marca que conseguiu fomentar o desenvolvimento econômico, social, com justiça, enfim, com renda, com as pessoas mais felizes, foi exatamente a minimização, digamos assim, da falta de ética, da corrupção. Os países corruptos, as civilizações corruptas, as egípcias, as babilônicas, enfim, de lá para cá, romana, o próprio Império Romano, acabaram sendo destruídos pela falta de ética e de moralidade pública de seus governantes. Então nós temos que pregar isso no Brasil também. O dia que nós tivermos um viés mais voltado para a pregação da ética e da moralidade pública e exigir disso de nossos governantes, nós daremos um grande passo para transformar esse que é um país maravilhoso, um potencial extraordinário, numa grande nação. Então, nós temos que exatamente nossas atitudes, nossas ações, visar privilegiar aqueles políticos, aqueles líderes que têm ética e moralidade, fora os corruptos. Bom, nós sempre começamos aqui o nosso Economia e Desenvolvimento com um espaço dedicado à área empresarial, né? Seja na área da estrutura, seja na área das finanças, seja na área da contabilidade. E nós estamos aqui hoje no nosso momento empresarial, recebendo o Giovanni D'Agostino. Giovanni, obrigado pela tua presença aqui, uma vez mais. Uma grande satisfação em participar do vosso programa, Silvio Lopes, como sempre. Muito bem, do vosso programa. Tá bom esse vosso programa, o senhor está bem atinado aí com a nossa semântica. Né? Giovanni, tem uma lei aí, que nós sabemos que hoje o mundo é das mulheres, né? Até o Brasil hoje tem mais mulheres do que homens, nascem mais mulheres do que homens, 51% da força de trabalho é das mulheres em relação aos homens, mas não para de sair lei aí de incentivo à inserção das mulheres no mercado de trabalho. É verdade, Silvio Lopes. Eu acredito até que, na grande verdade, o mundo sempre foi das mulheres, né? É verdade. O que aconteceu no passado foi uma Adão foi um intruso, né? Foi uma certa submissão, né? Que foi imposto, né? Uma submissão que foi imposta, né? Para as mulheres durante algum período do tempo, né? Mas é importante, né, que a mulher esteja conquistando aí o seu protagonismo no cenário do trabalho, né? E tem uma questão biológica, né, que é importante que seja respeitada, né? A mulher é o sexo forte, na grande verdade, é ela que gere o bebê, né? A prole é ela que cuida, né, da prole, boa parte, né, do tempo, né? E ela que dura mais. Que tem a dedicação, não é? Que amamenta a criança. Então, a interação até para o futuro, né, da criança, do ser humano, né, em termos aí de desenvolvimento da pessoa, é ter, sim, a presença da mãe, né, na medida do possível, próximo ali, principalmente nos primeiros anos de vida, né? Então, lá no mês de maio, o governo federal, o Poder Executivo, editou uma medida provisória, né? Essa medida provisória é de número 1116. E agora, no dia 21 de setembro, essa medida provisória, ela foi convertida na lei número 14.457, né? E o que busca basicamente essa lei? Ela busca dar um apoio aí de inserção das mulheres no mercado de trabalho, né? E a interação, né, das mulheres com os filhos, né, principalmente os filhos menores, até 6 anos de idade ali. Essa interação com a família, né, que é muito importante, né. Então, dentre os pontos basilares dessa legislação, que vai impactar muito ali nas relações de trabalho, nos RHs das empresas, nos escritórios de contabilidade, eu gostaria de trazer esses pontos principais dessa legislação, né, Silvio Lopes. Um deles é o auxílio de reembolso de creche ou pré-escola para criança até 5 anos e 11 meses. Não é? É claro que a maior parte das empresas já concede ali o auxílio creche para as crianças, mas isso muito é derivado dos acordos coletivos de trabalho, né? Intermediados pelos sindicatos. Né? O que busca essa lei? É dar uma estabilidade com isso, né? Porque a lei
traz uma estabilidade, uma garantia jurídica para o destinatário desses benefícios. E até universalizar isso, né? Quer dizer, tornar amplo isso, né? E tornar amplo isso, exatamente. Então, essa lei estabelece que o Poder Executivo, através de um decreto ou de algum ato do Poder Executivo, vai regulamentar essa questão do auxílio creche, não é? Estabelecendo os valores máximos, né? E algumas regulamentações, algumas regras, né? Para concessão desse auxílio creche, né? E está estabelecido ali nessa legislação que esse auxílio creche, sobre ele não vai incidir nenhuma verba trabalhista, né? Vai ser uma espécie de reembolso mesmo, né? Dos valores dispendidos com a creche, que tem que deixar as crianças, né? na creche, aí, na pré-escola, até ela entrar na primeira série do ensino fundamental, né? Então não incide nenhuma verba trabalhista, FGTS, Previdência Social, férias, 13º, é como se fosse mesmo um reembolso, uma indenização para esse tipo de gasto aí que é necessário, certo? Um outro ponto importante dessa legislação é que o regime de teletrabalho, veja bem, Silvio Lopes, essa pandemia nos deixou alguns legados, né? E dentre eles tem ali a questão do teletrabalho, que parece que para alguns casos veio para ficar. É o home office que eu chamo também, né? O home office em inglês, não é? No português seria o teletrabalho, né? O teletrabalho. Então, o regime de teletrabalho, segundo essa legislação que eu estou trazendo, terá prioridade para empregadas com filho de até 6 anos, não é? Então, ali o sujeito tem uma funcionária que tem um filho de até 6 anos, né? E havendo a necessidade de implementar na empresa o regime de teletrabalho, então essa funcionária vai ter prioridade para trabalhar, né, de casa, no caso, pelo regime do teletrabalho, né? Outro ponto importante dessa legislação é a flexibilização do regime de trabalho, né, e férias para quem tiver filho de até 6 anos, né? Então, o que compõe essa flexibilização? É o regime de tempo parcial, né, que seria trabalhos em horas diárias inferiores ao limite legal, né? Normalmente ali é 8, 10 horas, né? 44 horas por semana, 220 horas por mês, né? Então, esse é o molde que a gente recebe da CLT. Para essas mães com filho de até 6 anos, é possível, então, firmar contratos de trabalhos, né, com essa flexibilização de horários inferiores, né, ao limite juridicamente legal, né? A instituição de banco de horas, normalmente banco de horas era uma coisa meio privativa dos sindicatos regulamentários, então a questão do banco de horas agora está previsto nessa lei, né? A jornada de 12 horas de trabalho e 36 horas de descansos ininterruptos, também que sempre foi uma celeuma, inclusive no Poder Judiciário, já está previsto nessa lei. Então o sujeito trabalha 12 horas, porque havia uma previsão de um limite de 8, no máximo 10, com poder de compensação. Essa lei instituiu, né? A jornada do sujeito trabalha 12 horas, né, e folga 36 horas consecutivas, não é? Isso é um facilitador para quem tem filho pequeno em casa, claro que dependendo da atividade do empregador, né? Antecipação de férias, né? Com essa legislação passa a ser permitida a antecipação das férias, né? E entradas e saídas flexíveis na jornada de trabalho, né? Possibilitando, claro, ali a compensação das horas, não é? Outro item importante dessa legislação, que eu julgo pertinente trazer aqui para os senhores e para as senhoras, é a possibilidade de suspensão do contrato de trabalho para a participação das mulheres em curso de qualificação, né? O curso de qualificação é importante para a inserção no mercado de trabalho. Então, a mulher que pretende se qualificar, é possível ali que haja uma flexibilização para a suspensão do contrato laboral, né? Isso traz benefício para a mulher e para o empregador também. E é importante que traga esse benefício para ambas as partes, que é para que o empregador não escolha daqui a pouco um homem em detrimento da mulher por causa dessa situação, não é? E há também a possibilidade de suspensão do contrato de trabalho após a licença maternidade, né? E aí por acordo individual, né? Porque hoje, via de regra, a licença maternidade é 4 meses, né? É possível que a gestante, a mãe, né, do bebê, queira ficar mais tempo com o filho, o bebê, né, ou com a filha bebê. Então é possível que por acordo individual se faça ali uma suspensão do contrato de trabalho, não uma rescisão de contrato de trabalho, faz uma suspensão do contrato de trabalho. Sem remuneração. Sem remuneração, em princípio sem remuneração, mas
a gestante vai receber um auxílio bolsa, né? E a legislação ali estabelece que ela receberá uma bolsa para subsistência. E essa bolsa significa o quê? Um percentual do salário? Já está definido isso ou não? Isso ainda pende de definição do Poder Executivo. Perfeito. Essa lei é uma lei recente, ainda vai haver regulamentação. Agora a regulamentação é que é importante isso, né? Acompanhar isso. Mas como é um assunto novo e importante na área de RH, eu achei por bem trazer para cá, para esse programa. Naturalmente a gente esperava isso pelo discernimento intelectual do amigo aí. Sabia que ia trazer esse assunto. Isso aí então, Silvio Lopes, é isso que eu tinha para trazer para os senhores. Até a próxima. Até a próxima. Um grande abraço. Olá, era utópico e um tanto folclórico, hoje está provado, o mantra repetido de que nós gaúchos éramos o povo mais politizado do Brasil. Pura e descarada irrealidade. Há poucos anos, alto executivo da Lamborghini Mundial foi categórico ao destacar Santa Catarina como o mais evoluído estado do Brasil. Isso mesmo. Nossos vizinhos, claro, nunca foram abraçar o esquerdismo inconsequente que nós gaúchos abraçamos. 4 governos em Porto Alegre e 2 no estado serviram para massacrar os alicerces do desenvolvimento que levantaram grandes civilizações. Temos deficiência intelectual visível quando adoramos os efeitos do capitalismo, mas somos doutrinados e defendemos dogmas retrógrados de um esquerdismo juvenil. Esse é o Rio Grande do Sul que um dia nos encheu de orgulho. Vamos mudar isso? Boa semana. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Um show de humor gaúcho sem palavrão e com muita alegria e interatividade. Zurba Fagundes. Mais de 300 espetáculos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, nos melhores palcos do Brasil. 2 vezes finalista no Festival da Mentira de Nova Brécia. Atração no Show do Tom. Programa Silvio Santos e Ana Hickman. Teatro, congressos, encontros, jantares, brigas de casal e bocas livres em geral. Zurba Fagundes. Diversão garantida ou seu mau humor de volta. Contrate esse artista gaúcho antes que ele morra de fome. Muito bem, nós estamos aqui com o Marcelo Pereira da Costa, do escritório Pereira da Costa e tal, que tem uma experiência muito grande, né, nessa área, sobretudo a área previdenciária, que é fundamental para todos nós. Somos jovens hoje, mas um dia chegaremos lá aquilo que é a questão um contato direto e a necessidade de termos essa consciência de que um dia nós vamos precisar da previdência social. Então tem que saber como é que as coisas acontecem e já projetar a sua vida para quando você for precisar. Como eu precisei há 10 anos quando eu me aposentei. Marcelo, obrigado pela tua presença aqui. Eu que agradeço. Parabéns pelo trabalho que vocês realizam aqui, porque realmente está dando muito resultado, né? E é importante, tu traz um conteúdo importante, as pessoas reagem e admiram. É ótimo trazer informação para as pessoas conhecerem seus direitos, buscarem seus direitos, e isso é um desenvolvimento social. Perfeitamente. Então, parabéns a vocês aí. Bom, vamos falar hoje sobre o teu assunto aqui, sobre o limbo previdenciário trabalhista. O que é isso? Então, Silvio, eu venho aqui normalmente, eu falo sobre os direitos dos segurados e é riquíssimo e atuamos bastante no escritório para defender os direitos das pessoas físicas. Mas temos também atuação na defesa dos direitos das pessoas jurídicas. O limbo previdenciário é quando o funcionário está incapacitado para o trabalho ou apresenta atestado de que está incapacitado para o trabalho, às vezes até mesmo recebe por um tempo um benefício previdenciário, e vem o médico perito da Previdência e diz que está apto para retornar ao trabalho. Chega na empresa, o médico da empresa diz não está apto. E aí a empresa fica naquela, posso readmitir ou não posso?
Vou pela opinião do médico do perito do INSS ou pelo médico do trabalho, ou mesmo pelo médico particular ou do SUS que acompanha o meu funcionário? E qual é o risco? Depois esse funcionário diz que não está apto, entra no judiciário e realmente se reconhece que aquela alta é indevida, ele deve receber o benefício, ele vai lá e recebe todos os atrasados. Beleza, não tem problema nenhum para a empresa. A questão é, quando o empregado se apresenta, o perito do INSS diz que está apto, o médico da empresa diz que não está apto, o trabalhador ingressa no judiciário e o judiciário diz que não, que realmente ele estava apto, que ele não tem incapacidade, ele pode trabalhar. E esse período todo que ele ficou sem receber salário e que não vai receber o benefício previdenciário. O entendimento atual, protetivo do trabalhador, até porque a legislação trabalhista tem o cunho de ser protetivo, o fundamento dela existir é proteger o trabalhador, vai lá e diz que a empresa é responsável por aquele período. E o empresário tem que pagar aquele período todo ali que o funcionário não trabalhou. Este é o limbo previdenciário, esta é a complicação que se aplica às empresas. Como lidar com este limbo previdenciário? O que as empresas podem fazer? A gente nunca pode anular riscos. Os riscos, principalmente na área empresarial, eles existem. Mas como amenizar estes riscos? Como fazer com que, de uma maneira racional, de uma maneira calculada, se torne o menor possível esse risco. Esse manejo de como agir nessas situações, ele é muito caso a caso. Depende do tamanho da empresa, número de funcionários, o risco de acidentes. A gente sabe que riscos, por exemplo, na área de construção civil, o risco é alto, porque realmente acontecem muitos acidentes. Numa área de prestação de serviços, vamos usar o exemplo do escritório de advocacia, o risco é baixo. São riscos ergonômicos da pessoa desenvolver LERs, então ali a gente consegue manejar. Então, para cada empresa, tem uma forma de lidar. Tá? Nós temos assim, eu vou trazer algumas possibilidades, porque a intenção hoje é falar para os empresários. Claro. Né? Então, o que o empresário pode fazer? Bom, ele pode, quando vem um empregado, que a Previdência diz que está apto, mas que o médico da empresa discorda, falar com o médico da empresa sobre readaptar este funcionário. Então, ele vai ser readmitido com restrições. Não pode fazer isso, não pode levantar tal peso, não pode fazer atividades repetitivas desta forma. O médico da empresa vai dar um atestado de saúde ocupacional, de readmissão, com restrições. A empresa realoca esse funcionário e ele trabalha, vai receber os salários. Se o INSS, se ele ingressar com alguma ação e a Justiça Federal mandar o INSS pagar esse período, tranquilo. Ele teve lá, vai ter uma diferença eventualmente para receber, enfim, não tem risco para o empregador. Isso serve para empresas que têm múltiplas atividades no seu desenvolvimento. Né? Tem atividades de meio e de fim que envolvem uma grande gleba de funções. Agora, tem empresários que têm uma empresa, olha, não tem como, doutor. A minha empresa, 90% das pessoas exercem essa atividade de cunho braçal e esse funcionário não tem como readaptar porque ele não tem qualificação para ir para uma atividade administrativa. Então, essa opção não vai caber para ele. Cabe para alguns, não cabe para outros. Por isso que eu digo que é muito caso a caso. Perfeito. Bom, nós estamos lidando com três polos. Assim, o INSS, né, que vai pagar o recurso previdenciário, o cara é segurado do INSS, o trabalhador e, para outra ponta, o empregador. Né? Eu te pergunto o seguinte, sem entrar em juízo de valor, sem fazer julgamento nenhum, mas os médicos do INSS, naturalmente, eles tendem a puxar mais para o Instituto, né, para evitar que ele fique pagando sem a contrapartida do trabalhador. Né? O empregado, ele quer naturalmente, muitos deles, a maioria certamente, quer, quando ele não se sente bem para voltar a trabalhar, continuar sendo vinculado ao INSS, continuar, quer dizer, nessa situação de dependência do INSS sem trabalhar. E o empregador fica nessa situação, quer dizer, como tu diz, né? O médico da empresa diz que ele não está apto, o médico da Previdência diz que está apto. Quer dizer, qual é a orientação, se é que existe, institucional do INSS para o seu corpo médico? Em relação a isso. Perfeito. Olha, tu tocou no ponto X da questão, porque realmente, claro, no mundo ideal, o médico perito do INSS faria uma avaliação extremamente técnica. No mundo ideal, o funcionário que está com problema estaria preocupado apenas com a sua saúde, para ter uma plena recuperação e poder retomar suas atividades.
mas o ser humano habita esse mundo ideal e faz com que não seja tão ideal assim. Peculiaridades seja mais próximo, mas não é o ideal. E aí vem esse ponto do perito puxar para o INSS em respondendo a tua pergunta, sabe, Silvio, existem incentivos para que... Não digo incentivos. Existem punições, vamos dizer assim, para aqueles peritos que concedem muitos benefícios. Vamos dizer assim, é delicado a gente falar sobre isso, a gente ouve dizer, não estou afirmando nada, mas de que aqueles médicos eles têm meta a cumprir, a bater para não conceder benefício. Eu não estou afirmando que isso existe, são boatos que a gente escuta. E isso lá... São coisas, é que eu digo assim, Marcelo, desculpa te interromper, mas na verdade é o seguinte, nós vivemos ainda num país que se diz democrático. Eu acho que essas questões a gente tem que trazer à tona porque dizem respeito exatamente às questões das pessoas, né, da sociedade, e são fundamentais, e elas precisam ser discutidas, debatidas, não é como o STF aí que não quer que a gente tenha qualquer opinião contrária. Então, com relação aos médicos do INSS, eu tive experiência na família, então sei muito bem que pode até existir essa coisa. Agora, o médico, naturalmente, ele tem a sua questão da código de ética médica, que ele tem que cumprir e tal, e a gente sabe, e os médicos que estão nos assistindo do INSS sabem que nós temos aqui a responsabilidade pelo que nós dissemos. Então, o médico, naturalmente, nós acreditamos que o médico vá se pautar pelo seu código de ética médica, de um lado, né? Que isso ali é da formação dele, é da ética e da moralidade dele, com relação à atividade que ele desempenha como médico. Mas, naturalmente, existem essas coisas, essas questões nós não podemos negar que existem influências, né, de todas as partes, puxando para um lado e para o outro, e é da natureza humana isso. É da natureza humana. E para isso existe o Poder Judiciário, onde vão se elevando o grau de técnica, vai se elevando a impessoalidade nos julgamentos, e por isso que o INSS é o maior réu do país, e é por isso que no judiciário nós conseguimos reverter tantas decisões equivocadas, por conta desse jogo de interesses. Mas a gente também não pode só trazer o problema para o empresário. Daqui a pouco o empresário pensa, não quero mais nem ser empresário, vou fechar minha empresa. Não, calma. Existem soluções e é para isso que nós estamos aqui. Claro. Da onde se parte? Bom, qual é a primeira opção? Antes que aconteça o limbo, é o empresário criar na sua empresa, e quanto maior a empresa, mais importante isto, é criar um protocolo de como lidar com essas situações de incapacidade. Isso é aproximar o médico, o advogado, o empresário e o RH. Tá? O médico, o empresário e o RH. Se a gente pega as partes, todas essas aqui, quem fala pela empresa, artigo 932 do Código Civil, todo funcionário que fala pela empresa fala com a responsabilidade da empresa. Então, tem que se criar um protocolo, uma cultura de como lidar com esses problemas. Isso envolve conscientizar os empregados, os funcionários, de que deve buscar o médico da empresa para ter o afastamento. Por quê? Porque existe uma hierarquia do próprio Conselho Federal de Medicina que diz a primeira opinião válida, mais poderosa, que tem mais valor, é do perito. Depois, o médico da empresa ou do trabalho, ou mesmo contratado pela empresa para atuar. Depois, o médico do SUS e depois o médico particular. E isso é lei. Isso eu não estou falando de ética profissional. Todos nós nos impomos, o juiz tem a corregedoria, o presidente tem impeachment, o médico tem essa hierarquia. Não é uma invasão ética. Disciplina social, né? Exato. Então, aproximar o advogado do médico da empresa, do RH, faz com que o advogado, por exemplo, oriente o médico que vai dar o atestado. Olha, primeiro oriente o empregado. Ao invés de pegar só o laudo do teu médico, procura também o médico da empresa. O médico da empresa vai dar um atestado ocupacional dando o diagnóstico, o prognóstico, que é a expectativa de evolução daquele caso, mas, além disso, vai colocar o histórico profissional, as atividades, as funções nas quais aquele trabalhador está envolvido e as implicações que o exercício profissional pode ter no seu problema de saúde. Então, a gente, aproximando o advogado do médico, a gente consegue passar para o médico a importância disso, e isso vai dar um documento sólido para apresentar para o médico perito do INSS. Porque os médicos conversam, ainda mais em cidades grandes, em grandes polos de populacionais, eles não conversam no olho a olho, eles conversam por papel. Se não está ali no papel, não vai chegar na outra ponta. Não está nos autos, ponta. como se diz. Exato, que não está nos autos, não vai estar ali. E depois, aí a gente criando essa cultura,
de conscientização das pessoas, de orientação dos médicos, orientação do RH. A gente vai ter um modus operandi, uma forma de agir daquela empresa com aquelas situações. Isso vai evitar até mesmo, no futuro, eventualmente, alguma alegação na Justiça do Trabalho de tratamento discriminatório. Ah, me tratou dessa forma, mas o outro funcionário tratou daquela outra forma. Um ficou em casa sem trabalhar e recebendo, o outro foi readaptado, o outro ficou na salinha de vidro, não fazia nada, chamado ócio forçado, que também gera dano moral. Né? A gente, às vezes, chega para um empresário e diz assim, olha, tu deixar uma pessoa em ócio forçado pode gerar dano moral, porque o trabalho é um direito da pessoa. O trabalho dignifica o ser humano. Mas o empresário pode dizer assim, olha, eu prefiro correr o risco de indenizar um dano moral, 10, 15, 20 mil, do que eu colocar essa pessoa na minha empresa trabalhando, ter um acidente de trabalho ou um agravamento do problema e o meu FAP, que é a contribuição, os empresários sabem que é o FAP, que é o fator de contribuição previdenciária, que aumenta conforme o número de acidentes de trabalho, o meu FAP vai aumentar tantos mil no ano. É melhor para mim correr o risco de pagar uma indenização baixa do que eu pagar um FAP maior. Então, é caso a caso, existe como lidar com isso, e como lidar com isso é criar um protocolo, uma cultura dentro da empresa, onde o empresário vai estar sabendo os riscos que está correndo, até onde vão esses riscos, e de acordo com o negócio dele, criar o protocolo, aí com auxílio sim do advogado especializado nisso, conversando com o médico, conversando com o RH e com os trabalhadores. Com isso, a gente consegue amenizar esses riscos. Eu acho que está muito bem esclarecido. Parabéns, Marcelo. Qualquer coisa, sabe que tem que... Assim, nós sugerimos aqui o seguinte, né? Qualquer problema que é complexo, a gente não tem condições de... Por exemplo, se eu sou economista, sou jornalista, nessa área alguma coisa eu entendo. Mas de outras áreas a gente tem princípios e tal, mas tu precisa ir consultar especialista, porque ele vai te dar o caminho mais seguro e o mais reto, o mais curto, para resolver essas questões. E, sobretudo, questões da Previdência Social, que sempre mudam, né, Marcelo? Está mudando lei para cá e para lá, interpretação disso, interpretação daquilo, e são muitos agentes de jogo, são muitos polos que estão, muitas vezes, contraditórios uns com os outros, e precisa, então, de uma orientação segura, como é o caso do escritório aí do Pereira da Costa. Marcelo, muito obrigado. Alguma coisa a mais para encerrar? Agradecer a oportunidade, mais uma vez, de estar aqui. Estou disponível aí para empresários, pessoas físicas que quiserem conversar sobre esse tema e agradecer mesmo. E realmente um tema palpitante. Obrigado, um grande abraço, até. Obrigado, até a próxima. Um rápido intervalo, já voltamos aqui com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Muito bem, nosso papo agora com o Dr. Gustavo Bernardi. Bernardo, obrigado pela tua presença aqui uma vez mais. Eu sei que tu sempre tem muita viagem para cá e para lá e tal, mas de qualquer maneira sempre busca estar aqui conosco, porque é importante o assunto que tu trata. Foi aprovado agora na Câmara de Vereadores uma nova legislação na questão do patrimônio histórico de Porto Alegre, mobiliário de Porto Alegre, né? Isso aí tem muitas alterações, traz muitas mudanças na vida das pessoas, enfim, nas relações sociais. Sim, Silvio. Desde 2019, Porto Alegre vem alterando a legislação que envolve o chamado patrimônio histórico imobiliário de Porto Alegre. Aqueles imóveis que, de alguma forma, têm relação com a história da cidade. Nós temos a Lei
12285, que é a lei que regula o patrimônio histórico e o regime urbanístico do patrimônio histórico de Porto Alegre. E agora nós tivemos, há 14 dias atrás, a aprovação de um projeto de lei que havia sido encaminhado pelo município, pela prefeitura, que é o projeto de lei 15/2022, foi aprovado há 14 dias, é um projeto de lei encaminhado pela própria prefeitura. Dentro daquilo que nós já vínhamos falando aqui, Silvio, que é o movimento do governo atual de melhor regular aí a questão urbanística de Porto Alegre. Quais foram as alterações que esse projeto vai provocar na relação dos proprietários com o município com relação a esses imóveis? Porto Alegre tem 2 tipos de imóveis inventariados: os bens de estruturação e os bens que estão ao redor deste bem de estruturação. Então, se tu tem um bem que tem um interesse histórico para Porto Alegre, muitas vezes os imóveis que estão ao lado deste bem também são inventariados. Isso provoca com que, muitas vezes, determinado imóvel que não tem nenhuma relação histórica com Porto Alegre, mas que se encontra fisicamente próximo de outro imóvel que tem uma relação histórica com Porto Alegre, acabe sofrendo também os efeitos do inventário dessa legislação. Como é que sempre funcionou? Quando um bem é inventariado, você não pode mais fazer nada com ele. Você precisa da alteração do município para fazer qualquer coisa naquele bem. E durante muitos anos isso foi um problema muito sério para os proprietários, porque o bem deprecia, você não consegue fazer reformas, não consegue fazer manutenção, você não tem mais nenhum proveito econômico pelo aquele bem. Olha quantos imóveis Porto Alegre tem aí de interesse histórico que estão abandonados. Alguns a prefeitura está tendo que intervir para o imóvel não cair, né? Para tentar reverter isso, foi criado um título chamado transferência de potencial construtivo. Então, se o Silvio é dono do imóvel inventariado, ele venderia para o Gustavo a capacidade construtiva, o potencial construtivo daquele imóvel inventariado, e eu, Gustavo, compraria do Silvio e iria ou construir mais em alguma outra região ou aumentar o potencial construtivo de algum outro empreendimento que eu fosse fazer. Tá, okay? Bom, esse projeto de lei modifica um pouco essa questão do título, da transferência do título de potencial construtivo. Então, via de regra, quando você tinha um título de potencial construtivo, você só podia utilizar aquele título na região em que se localizava o bem inventariado. Esse projeto de lei procura fazer com que esse título possa ser negociado para qualquer região de Porto Alegre, ou seja, dar mais capilaridade para este documento, para esse título, permitindo com que aquele proprietário que tem um imóvel inventariado e que tem um imóvel de estruturação, ele tenha mais recursos decorrentes desse imóvel. Okay? Uma outra questão importante é que esses imóveis de adensamento, esses imóveis que estão ao lado do imóvel de estruturação, aquele imóvel que foi efetivamente inventariado, eles deixam de ser impedidos, eles deixam de ser patrimônio histórico, eles deixam de ser inventariados. Então, você terá agora uma concentração do interesse do município, do interesse histórico no município, efetivamente naquele bem que é considerado um bem de relevância histórica para o município de Porto Alegre. Os bens do entorno deixam de ser afetados, deixam de ser inventariados. Isto libera esses bens para comercialização, para construção, etc., etc. O que ocorre, né, e talvez o defeito que a lei trouxe, é que durante muitos anos esses bens que estavam ao lado, no entorno do bem inventariado, ficaram impedidos também de sofrerem modificações, de sofrerem reformas, de serem comercializados. Com esta lei, esses bens ficam liberados, mas não se remunera o proprietário pelo período que ele ficou impedido de utilizar o bem. Na verdade, muitos desses bens também estão hoje mal conservados, com dívidas de IPTU, porque durante muitos anos eles ficaram impedidos de serem comercializados. E agora a lei está, então, liberando esses bens, mas não dando nenhuma contrapartida pelo tempo que eles ficaram trancados, presos aí, sem poder fazer nenhum investimento imobiliário. Que é uma injustiça isso, não é? Que é uma injustiça, né? Já existem diversas ações judiciais com relação a isso. Nós temos aqui em Porto Alegre 5.000 imóveis inventariados.
é um absurdo, é muita coisa, né? Eu, particularmente, como atuante no mercado imobiliário, entendo que isto é um exagero, né? Não há justificativa para tantos bens assim, mas o que acontecia era isso, você tinha um bem aqui de interesse histórico e 10 em volta, e 10 em volta que sofriam os mesmos efeitos daquela afetação daquele bem histórico. Isso agora foi corrigido. Porém, todos esses imóveis aqui, que os proprietários ficaram presos durante muito tempo, não tiveram nenhuma contrapartida. E não vão ter o potencial construtivo. Para você ter uma ideia, Silvio, hoje um título de potencial construtivo do município de Porto Alegre vale até R$4.000 um metro quadrado. É muito caro, né? Então é um título de muito interesse. O mercado imobiliário valoriza muito esta forma de negociação. E esses proprietários, em razão desta alteração legislativa, perderam o acesso a esse mecanismo de se remunerarem pelo tempo que o imóvel ficou lá trancado, vinculado ao patrimônio histórico, Silvio. Na verdade, assim, a gente, né, que tem uma certa experiência, uma trajetória, um caminho de vida, e a gente viaja muito pelo mundo inteiro, todos os países, todas as grandes cidades, capitais do mundo, têm o seu lado histórico, né, que é preservado, etc. e tal. Mas eu vejo que em Porto Alegre, não sei se por causa daqueles governos que nós tivemos, 4 governos de um determinado viés ideológico, eles parece que fizeram, até eu vou examinar isso, não foi nesse período em que mais e mais se constituiu essas questões de inventariar o patrimônio histórico, para impedir o desenvolvimento da cidade. Quer dizer, tem um viés ideológico que era contra, por exemplo, o Cais do Porto, que era contra a Orla do Guaíba, que era contra esse evento que tem aqui no Pontal do Estaleiro. Quer dizer, teve uma administração de Porto Alegre que era contra tudo isso. Se eles estivessem ainda dominando Porto Alegre, sendo do Executivo em Porto Alegre, nenhuma dessas obras teria sido construída. Então, esse viés ideológico também contribuiu para atrasar a cidade. Não que eu seja contra a questão da preservação do patrimônio histórico, mas era muita coisa, como tu disseste, quer dizer, aí tem um imóvel que é aqui, que é preservado, e quantos outros ao redor ficam inviabilizados. Quem trabalha no mercado imobiliário, quem atua no mercado imobiliário, conhece Porto Alegre por ter uma rixa entre a Secretaria de Cultura e a Secretaria do Meio Ambiente, do Urbanismo, né? Então, muitas vezes você tem um projeto maravilhoso para determinada região e a Secretaria de Cultura impede o desenvolvimento daquele projeto. E veja, essa é uma característica que não é de governo, é do funcionário público que está lá, nessa secretaria, né? E o que ocorreu, Silvio, é que durante muitos anos se utilizou a questão do patrimônio histórico como um meio de cercear determinadas atividades em determinadas regiões. É o desenvolvimento. Nós temos uma rua em Porto Alegre, no bairro Petrópolis, chamada Lagoinha, que ela é quase toda ela inventariada, né? É um absurdo, né? Vai lá ver se há importância histórica no que está sendo inventariado lá. Você não encontra, existem imóveis que se você vai pesquisar, você não encontra a importância histórica. Ela é empírica, ela é de quem atribuiu aquilo, né? Então, na verdade, o que se busca agora é concentrar o interesse histórico naqueles imóveis que efetivamente fizeram parte da história de Porto Alegre, liberando os imóveis do entorno. Perfeito. Bernardo, um abraço, muito obrigado. Acho que foi muito esclarecedor e importante essas coisas colocadas, até porque Porto Alegre, eu vejo assim que Porto Alegre está ingressando num novo momento, né, que vai marcar história. Porto Alegre está se renovando, urbanicamente está sendo desenvolvida, está olhando para outros lados, né? E, por exemplo, a questão do 4º distrito, que nós temos falado sempre aqui, eu tenho passado sempre ali, já estou vendo muitas coisas acontecer. Então, eu acho que esse grande movimento também vai ajudar Porto Alegre a se tornar uma cidade muito mais arejada, muito mais desenvolvida e afinada com o que há de mais moderno no mundo das grandes capitais. Nós temos falado muito isso aqui, se está modificando o arcabouço legislativo para fomentar a construção civil em Porto Alegre. Né? Um abraço, Bernardo. Obrigado. Um abraço, Silvio. Um rápido intervalo, já voltamos aqui com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna.
É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Muito bem, no último bloco do programa desta semana, lembrando que nós já estamos em outubro, né? Outubro de 2022, o tempo realmente passa muito rápido. Aliás, isso aí é bíblico, né? No final dos tempos, os dias seriam abreviados. Então, isso aí nada mais é do que a confirmação de uma profecia de 3.000 anos. Professor Saul Sastre, obrigado pela sua presença aqui. É sempre uma satisfação tê-lo aqui. É sempre uma alegria, né, Silvio, estar aqui conversando contigo, participando ativamente do programa. Acredito que pelo 4º ano, fechando o 4º ano, iniciando o 5º ano, se Deus quiser, o ano que vem. A culpa do Lucas, né, do nosso editor aí, né? O Lucas, é verdade, a gente veio aqui no estúdio fazer um trabalho de gravação para um curso e acabamos nos conhecendo. Bem bacana, e eu gosto muito do projeto. Na verdade, aqui, parabéns, professor Saul, que na verdade eu recebo muitas manifestações. Agora nós estamos aí nas redes sociais também, né, além do canal, e realmente as manifestações são muito interessantes. Eu nunca tive tanto retorno como agora, sabe? Porque as pessoas, elas estão necessitadas de conteúdo. O conteúdo que passa aqui, quer dizer, quem faz o programa mesmo, eu conduzo o programa, criei o programa há 22 anos, mas a essência do programa são aqueles que desfilam aqui conosco e que trazem conteúdos, né? Eu apenas coordeno aqui essa manifestação de cada um, trazendo conteúdo de sua área de atuação. E as pessoas hoje, professor Saul, elas estão muito sedentas não só de conhecimento, como do autoconhecimento, né? Eu sempre digo assim que as pessoas, é bom as pessoas saberem se relacionar, mas sobretudo se relacionar consigo próprias, né? Isso tem tudo a ver com as questões hoje laborais. Por exemplo, se tu pegar os livros dos principais atores hoje na questão do trabalho, né, da relação trabalhista, eles estão dando uma certa prioridade, ou um destaque, digamos assim, à questão da espiritualidade no trabalho, a espiritualidade na gestão, né? Como é que o senhor está vendo esse procedimento, esse processo todo? Eu estou muito feliz esse mês passado, mês de setembro, Silvio, eu consegui, depois de quase uma década estudando, terminar finalmente meu doutorado em administração. Parabéns, professor. Muito obrigado, muito obrigado. E o meu doutorado, a minha tese, né, foi sobre espiritualidade na gestão. E eu já venho falando há quase uma década, desde que comecei a estudar esse tema, eu me apaixonei pelo tema, né? E, logicamente, quando tu começa a falar em espiritualidade, o pessoal pensa religião na empresa. E não, a religião é o caminho, é um dos caminhos, as religiões são os caminhos, no caso, né, que nos levam a Deus. E então é como eu sempre te faço aquela comparação, né? A vela é a religião e a luz é a espiritualidade. E no negócio, na gestão, quando a gente fala, por exemplo, em planejamento estratégico, que tem missão, visão e valores da empresa, na espiritualidade nada mais é que missão, visão, valores pessoais, que alinhados à missão, visão e valores da empresa, geram uma sinergia, melhora a produtividade. Na minha tese, é um algoritmo que foi criado exatamente para implantar a espiritualidade nas empresas e melhorar, assim, o seu desempenho. Eu estudei 6 organizações quase centenárias que atuam em termos de Brasil e, inclusive, uma transnacional. Tive acesso lá aos diretores e fiz uma análise profunda de quanto tinha de espiritualidade naquelas empresas, porque elas são longevas e são de sucesso. Então, significa o quê? Elas suportaram todas as crises e todos os altos e baixos, inclusive depois da década de 80, com a globalização, ou seja, se adaptaram aos movimentos globais, e sobreviveram e cresceram, né? Então, eu não posso revelar o nome das empresas, né, por uma questão contratual, claro, que fiz com eles, mas é uma coisa interessante tu entender na cabeça dos diretores principais o quanto de espiritualidade tem, mesmo eles não sabendo o conceito de espiritualidade.
E eu posso dizer, posso afirmar que a espiritualidade é o caminho para o desenvolvimento dos negócios. E o que é isso, né? É tu saber onde tu quer chegar, tu saber o que tu faz, os valores são muito fortes nisso, e tu fazer gestão em cima disso. E as pessoas felizes com essa empresa, um bom clima organizacional, elas vão lá e se realizam, e elas entregam resultados. Então, agora eu estou negociando com algumas editoras para lançar esse livro para 2023 e seguir pesquisando, né, Silvio? Até porque, apesar de trabalhar numa empresa, de administrar uma empresa de gestão tributária, que é a PS Capital, eu sigo também como professor, fazendo as minhas pesquisas, publicando os meus artigos e meus livros, né? Então, queria comemorar contigo mesmo, com os colegas, os telespectadores que nos assistem, né, que realmente foi uma vitória pessoal bem interessante terminar esse doutorado, que veio cheio de experiências e ensinamentos. Eu falei agora há pouco sobre a questão de profecia, né? Nas próprias profecias bíblicas, acho, para mim, o livro mais importante que tem é a Bíblia, mais de 5 bilhões de exemplares já vendidos. E, na verdade, assim, tu tocaste um assunto, a questão é fé e religião. A religião não tem nada a ver com a fé, em primeiro lugar. E a gente acha que todas as religiões levam a Deus. Não. Há religiões que não levam a Deus, levam exatamente ao antídoto, ao antideus, ao anticristo. Então, a fé é que é importante. A fé, o que é? A fé é o desenvolvimento de valores espirituais dentro de ti, que tu expressa nas tuas atitudes, né? No respeito a valores, como tu falaste. Eu tenho vários livros que eu li sobre a questão da espiritualidade no trabalho, e tem um livro do Albert Einstein, que era Reflexões de Einstein. E o próprio Albert Einstein era um grande cara espiritualizado. Ele dizia assim que a religião nos leva para um mau caminho e a fé nos leva a Deus. Albert Einstein dizia isso. Tanto é verdade que ele era reconhecido como um camarada que era muito superior aos demais cientistas. E ele tem uma frase que sempre me marcou, professor, que eu gostaria de um comentário seu. Albert Einstein dizia que a vida só vale a pena quando se vive para os outros. O que ele quis dizer isso aí? Quando nós nos doamos. E esse é a essência da fé, é você se doar os seus valores em prol do outro, porque você vai receber de Deus o retorno, né? Então eu gostaria de um comentário seu sobre esse de doar, a vida só vale a pena quando se vive para os outros, de Albert Einstein. Isso... Nós não combinamos essa pergunta, né? Não, nem falamos. Nós nem falamos sobre isso. Mas isso assim, é uma das características da espiritualidade. A professora Dana Zohar, assim como o Francesco Torralba, eles trazem muitos pilares, muitas informações seminais que começam a criar, então, a tecnologia na parte da gestão. E o próprio Einstein, ele queria, nos seus experimentos, provar a existência do espírito, né? Então, ele trabalhou muito, pesquisou muito em cima disso, mas não chegou a ser conclusivo. Inclusive, tem uma líder de uma filosofia que ele seguia muito. Então, ele dizia-se contra a religião, mas ele realmente era uma pessoa muito espiritualizada. E o fato da empatia, o fato de se doar, é uma característica da inteligência espiritual. E às vezes tu encontra uma pessoa com dificuldade e a pessoa não aceita ser ajudada, certo? E aí o máximo que tu consegue fazer é fazer uma oração por ela. Então isso é sim se doar, isso é sim fazer colocar a espiritualidade para fora. E isso parte muito, Silvio, também de tu conseguir colocar essa mentalidade dentro da empresa. Então imagina uma empresa, e quanto tempo para mudar essa mentalidade, uma empresa onde as pessoas que trabalham nela torcem uma pela outra e rezam uma pela outra. E não é utopia. E uma das coisas que eu não abri mão na minha tese é colocar o indicador de desempenho, o faturamento do negócio. Ou seja, ou a empresa, através de um programa de espiritualidade, melhora a competitividade, ou então, empresarialmente falando, não tem valor nenhum. Né? Então, todas essas características que parecem assim, que são intangíveis, mas que partem de valores e atitudes, têm que estar a serviço da melhoria do resultado comercial e da competitividade da empresa. E isso, Silvio, eu aposto,
certo? Que a gente sempre fala, né? A década de 2000, nós tivemos uma característica muito na mídia da questão de encantar os consumidores e tal. De 2010 a 2020 foi a década de gestão de pessoas, porque a inovação vem de pessoas. Aí, hoje nós estamos numa inovação disruptiva, por quê? Porque houve um rompimento, né, da lógica dos negócios depois da questão da pandemia. E eu digo que a próxima tendência é o desenvolvimento dos movimentos de espiritualidade dentro das empresas. Para quê? Para que continuem competindo. Então, a empresa que não se preocupar com a ética... O que é ética? É pagar os tributos em dia, é aquilo que tu combina, tu entrega, é a seriedade na produção, é a seriedade com as pessoas. Empresas que não forem assim não vão adiante, porque as novas gerações também não estão tolerando esses desvios de caráter dos seus gestores. Eu sempre digo o seguinte, tem um livro chamado As Virtudes do Egoísmo, de Ayn Rand, que é uma filósofa americana e tal. E ela desenvolve o trabalho dela em termos disso aí, que as virtudes do egoísmo, que o egoísmo tem virtudes também. Se nós voltar lá para o livro bíblico, né, no Novo Testamento, Jesus dizia, dai e dar-se-vos-á. E o Einstein seguiu muito isso aí, o dai e dar-se-vos-á, porque ele dizia que a Bíblia pregava também o egoísmo. Por quê? Porque se eu sei que eu vou dar, mas vou receber, eu estou sendo egoísta também, porque eu estou dando porque eu vou receber. Então, isso é muito da espiritualidade. Einstein se baseou muito nessa afirmação de Jesus Cristo, que dá e dar-se-vos-á. Então, para mim, me parece a coisa mais importante da Bíblia, dos efeitos dos ensinamentos bíblicos, está nisso aí. Porque isso desperta na pessoa a sua doação. E aí confere com o que Einstein disse, a vida só vale a pena quando você vive para os outros. E são coisas fundamentais, né, o professor? Num ambiente em que o egoísmo, o mau egoísmo, digamos assim, está hoje presente em muitas organizações, muitas pessoas, e isso os torna infelizes, exatamente porque é um egoísmo que não é um egoísmo bom, não é um egoísmo que busca resultado para si e para os outros, ou para os outros e também para si. Sim, o Einstein, quando ele começou a aprofundar os estudos de física quântica, ele começou a se dar conta que os iguais se atraem. E a partir daquilo que os iguais se atraem, hoje existe muito conteúdo para se ler, a Lei da Atração, né, que é uma obra mais, eu vejo, por ter sido escrita nos Estados Unidos, uma obra muito esotérica para aquela região de lá. É verdade. Né? E Einstein traz muito isso, e aí quando ele fala para elevar os pensamentos, para ajudar as pessoas e tudo mais, ele nada mais está falando do que realmente dos estudos de física quântica que ele fez para poder atrair questões iguais. E aí entra, depois aprofundando isso, tem outros autores que vieram com... Logicamente, ele foi seminal em várias áreas, né? E aí, vários estudos hoje estão aprofundando esses entendimentos de física quântica que, elevando o pensamento, né, tu consegue, então, atrair coisas melhores, coisas mais produtivas. A dificuldade é nós elevarmos os pensamentos nesse nosso mundo, e aí nós já estamos indo um pouco para o esoterismo, né, e saindo um pouco da ciência, mas é nesse nosso mundo onde as vibrações são baixas, onde a gente acaba tendo as experiências e emoções diárias muito baixas, e tu manter a tua frequência, a tua energia positiva alta. Isso é um desafio que nós, seres humanos, temos que pesquisar muito ainda para descobrir como fazer, manter apesar das vicissitudes de que acontece durante o dia. O senhor diria que a empresa do futuro e aquelas que têm futuro são aquelas que estiverem mais voltadas, então, para um processo de elevação da espiritualidade dentro do seu processo? Sim, e partindo do princípio que a elevação da espiritualidade seria incentivar práticas éticas, incentivar o trabalho de cooperação, incentivar a não tolerar nada, tudo aquilo que nos remete ao negativo, por exemplo, o preconceito, por exemplo, qualquer ato violento contra uma pessoa, qualquer comentário maldoso, qualquer coisa dessa situação que induza isso, quebra a egrégora, vamos dizer assim, a espiritualidade de tudo. E dentro de uma organização, uma gestão que não tolera isso, tende a crescer. E eu vi muita espiritualidade, inclusive, Silvio, na fábrica da Mercedes, em Bremen, na Alemanha,
A gente estava lá, e não fez parte da minha tese, mas fez parte da minha experiência profissional. Nós conversamos com o diretor lá, fui pelo Conselho Regional de Administração aqui de Porto Alegre, e o diretor dizendo assim que não admitia que os gerentes atrapalhassem o bom humor dos colaboradores. Ou seja, ele estava preocupado com a atitude dos gerentes perante os profissionais que estavam lá montando os carros, as obras de arte, que são aquelas Mercedes, né? Então, isso prova que esses movimentos de espiritualidade, esses movimentos éticos, esses movimentos que vêm acontecendo pelo mundo, estão se consolidando em projetos. Mas temos que falar a linguagem empresarial. Qual é? Tudo isso tem que gerar, Silvio, resultado financeiro para a organização. Perfeito. Porque senão nós temos também uma baixa da espiritualidade do Conselho de Administração, da administração, porque está perdendo recurso e não vai adiante. Muito bem. Eu vou encerrar essa entrevista com o professor e o programa citando Carl Jung, que é um filósofo e tal, né? Psicólogo, enfim, ele era da escola o chefe dele foi Sigmund Freud, né? Ele saiu mais ou menos do lado, mas ele dizia o seguinte, que as pessoas não são felizes porque elas querem ser mais felizes do que aquelas pessoas que elas acham que são felizes, mas que não são. Então, a felicidade é uma coisa muito pessoal e a espiritualidade também é um caminho para isso. Professor, obrigado pela sua presença e até uma próxima. Obrigado, é sempre bom estar aqui falando desses temas profundos, né? Mas que a gente consegue traduzir, tentar trazer uma didática melhor para falar. Mas muito bom. Quero falar mais sobre isso, tá, Silvio? Vamos falar, é um assunto muito importante isso aí. Tem muitas coisas para se comentar sobre contribuir para as pessoas. Perfeito. A você, telespectador, muito obrigado pela audiência. Uma boa semana. Até a semana que vem. Até lá.